Olá, queridos e queridas, boa tarde. Mais uma vez damos início à nossa série de lives para a formação, uma ação formativa que atende à rede parceira e à rede direta, a todos aqueles que se sentirem necessitados dessa ação formativa nesse momento de pandemia, sejam muito bem-vindos, seja bem-vindo ao território Freguesia Brasilândia. Como vocês sabem, meu nome é Karina Courel, eu componho a DIPED FB junto com a Paulinha. Eu sou a Paula Miranda, também junto com a Karina, a gente está aqui numa tarefa muito importante de estar conversando com vocês alguns aspectos para se pensar o retorno dos bebês e crianças. Vale a pena a gente lembrar que nós estamos nos organizando para esse retorno que um dia acontecerá. Hoje existe uma possível data do dia 8 de setembro, mas não é uma data certa. Portanto, cabe a gente estar organizando todo esse processo de retorno, pedagogicamente pensado, para que a gente consiga acolher bem essas crianças, esses bebês, as famílias, os educadores. A gente também hoje vai estar falando aqui, contando com a presença da nossa amiga Camila, do NAAPA. Obrigada, Paula. Obrigada, Karina. Obrigada à Educação Infantil pelo convite. Eu agradeço em nome da minha equipe maravilhosa. Eu sou psicopedagoga atualmente no NAAPA e quero contribuir com a tarde de vocês hoje. Bom, pessoal, para darmos início às nossas discussões no dia de hoje, algumas coisas são importantes que fiquem claras. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para dar start nessa conversa é a complexidade que os bebês e as crianças constroem sobre si e sobre o mundo. E colocaram uma especial atenção sobre as estratégias educativas no campo da educação infantil para considerar essas complexidades. Para iniciar esses entendimentos, o primeiro convite que deve ser feito no dia de hoje é o renúncio do discurso da criança vazia. Porque esse discurso da criança vazia, ele caminha de mãos dadas por uma visão preparatória da educação infantil, aquela visão antecipatória de que a criança é sempre um ser que não está pronto, um discurso do porvir. Só abandonando esse discurso, podemos acolher a questão sócio, histórico e cultural, e sua influência no desenvolvimento dos nossos bebês e das nossas crianças. Escutar as narrativas infantis é o primeiro passo para entender sua subjetividade e a sua inteireza. Neste momento, nos deparamos com muitas incertezas, medos e perdas, em especial no nosso território. Precisamos refletir sobre o nosso papel quanto educadores da infância e agir de forma assertiva nessa escolha. Só mudando essas concepções é que nós vamos conseguir entender tudo o que vai ser apresentado e acolher de forma assertiva as nossas crianças nesse retorno. Quando nós falamos da acolha, é muito importante que fique claro que todos os nossos discursos vão estar permeados de três grandes importâncias. E aí, a acolha se refere a essas três grandes importâncias. Essa tríade, os bebês e as crianças, as famílias e aos educadores. E aí, agora eu passo a palavra para a Camila explicar um pouquinho para a gente do que é o NAAPA e como se constitui esse serviço. Camila, por favor. É muito bom estar aqui com vocês, porque é uma segunda oportunidade que a gente tem de estar com muitas CEIs e EMEIs, que a gente já veio cuidando, já veio fazendo um trabalho muito legal. E algumas delas tiveram a oportunidade de estar com a gente e produzir coisas maravilhosas. Então, o NAAPA, ele é um núcleo de acompanhamento e de apoio às aprendizagens. Então, o NAAPA se constitui de professores que têm formação em pós-graduação em psicopedagogia e formação em graduação em psicologia. Nós não atuamos de forma clínica, nem de forma individual. Nós atuamos institucionalmente. Então, esse apoio é para a instituição. Dentro da instituição, nós temos a gestão, os professores e os estudantes.
e fazemos também o acompanhamento desses estudantes que estão em situação de prejuízo social, vulnerabilidade, transtornos, violência, onde essas situações prejudicam e os afastam do processo de desenvolvimento e de aprendizado. Então, acompanhamos e apoiamos. É isso que o NAAPA faz simplificadamente. O Ká, só fazer uma observação, Paulinha, muita gente sinalizando que o áudio da Camila está baixo. A gente percebe isso nas lives, então a gente pede para segurar o microfone próximo. Sim. Perdão, Paulinha, te cortei. Imagina, sem problema. Então, assim, todas as nossas conversas e reflexões, a gente tem como base o que aparece aqui no currículo da cidade. Então, para começar de desenvolver esse assunto, eu vou fazer a leitura do parágrafo 2 da página 72, tá? Esse parágrafo fala o seguinte: bebês e crianças são o foco da nossa atenção na UE. Por isso, estamos sempre atentos às suas linguagens e àquilo que estão nos dizendo por meio de gestos, do movimento, do choro, da fala, do que fazem, a forma como se expressam. Enquanto desenham, falam, pensam, planejam, imaginam, recorrem à memória. Enquanto brincam com objetos, percebem texturas, cores, formas, comparam, medem, avaliam peso e as suas possibilidades de uso. Por isso, não dividimos o tempo das crianças da UE na hora de desenhar, hora de fazer registro escrito, hora de aprender matemática, hora de fazer exercício ou de linguagem oral. As linguagens acontecem no mesmo processo, enquanto as crianças expressam o que percebem do mundo ao redor, enquanto brincam e exploram o ambiente ao redor. Isso nos apresenta o desafio de organizar um ambiente que possibilite a criança vivenciar estas diferentes experiências. Esse é o que está aqui escrito no currículo da cidade. As crianças e bebês hoje do nosso território, elas estão tendo as experiências muito parecidas com a gente, no sentido de que elas estão isoladas socialmente, estão nos seus ambientes familiares. E os ambientes familiares, eles podem ser ambientes que estão num contexto de perdas devastadoras, como, por exemplo, perda do emprego dos pais, modo de sustento, perda de algum ente querido. Existem muitos fatores estressantes, como, por exemplo, a possível, em alguns casos, violência doméstica, e, com certeza, todas as famílias, as nossas, dos nossos bebês, crianças, dos educadores, vivem em um contexto de panorama de incertezas, né? Então, é nesta condição que a gente vai conversar um pouquinho sobre como as construções simbólicas elas vão acontecendo durante o desenvolvimento dos bebês e das crianças na nossa unidade. E de PED, né, vai estar trazendo algumas possíveis leituras, dando algumas dicas para que vocês consigam pensar esse acolhimento dessa criança que vive esse contexto, né? Camila, eu queria, assim, que se você puder começar a falar um pouquinho com a gente, falar exatamente dessa questão de o que é essa construção simbólica, como que ela acontece com os bebês e com as crianças. Para contextualizar a necessidade desse olhar para a construção simbólica, vamos retomar um pouquinho o que a Karina falou logo no início, né? De que a criança não é vazia, né? Que essa concepção tem que ser derrubada. Eu assisti a live de vocês sobre o currículo, eu acredito que tenha sido essa, sobre o protocolo. A nossa reunião com os coordenadores, que a gente discutiu sobre os protocolos, isso. Isso. E vocês falaram uma coisa muito interessante. Aproximar o microfone. Isso. E vocês falaram uma coisa muito interessante, que a gente fala, conversa, e foi um start que me deu quando eu ouvi a fala de vocês. Que a necessidade da gente estar nesse movimento de acessar a criança, mesmo que à distância, a gente sabe dos impedimentos de ficar muito tempo na internet, que esse contato com os pais, com as famílias, é
para trazer visibilidade para a criança. Ser criança numa situação de normalidade já não é fácil, né? Viver a infância numa situação normal não é fácil. Então, a gente precisa entender que este momento, embora a criança do paradigma do adulto, né, não tenha as experiências que o adulto já teve, não tenha as vivências que o adulto já teve, a gente tem que entender que ela tem vivências e tem experiências da infância. Como é estar nessa realidade de privação, de limites, sendo criança? Nós estamos aqui na região da freguesia, da Brasilândia. Essa live vai ser ouvida pela cidade toda. E viver a infância na cidade de São Paulo também não é fácil, né? Então, as crianças estão dentro das casas com familiares que provavelmente não ficavam com elas todo esse tempo. A grande maioria das crianças também acorda cedo, né, com as famílias. Quer falar, Cá? Perdão, Cá, muita gente falando que está muito difícil ouvir o seu áudio, e aí uma das nossas coordenadoras perguntou se você não quer tentar sem o microfone, tentar pelo áudio do computador. Estão me ouvindo? Fala. Olha, eu acho que melhorou. Vamos continuar? Tá. Melhorou aqui? Vou ficar pertinho. Parece que sim, Cá. Tá. Vamos retomar. Como é ser criança nessa situação, né? Tá ok aí, Cá? Tá. Isso. Muitas crianças acordam de manhãzinha junto com as famílias, né? E acabam indo para a escola, para ficar lá com a gente, para ter seu desenvolvimento garantido. E esse é o nosso fazer. E nesse momento, elas não estão saindo de casa, não estão em contato com outras pessoas. A premissa da educação infantil é relacional, é relação, é contato, é exploração. E elas estão privadas disso tudo. Sem contar com a privação que atingiu os próprios familiares, né? Muitos empregos foram perdidos, pessoas foram perdidas. Então, as pessoas estão vivendo numa situação de estresse maior, de angústia maior, porque a nossa tendência como ser humano é buscar autonomia sempre, poder decidir o que quer, o que fazer. Nesse momento, a gente foi limitado e imposto para a gente um cerceamento. Então, as pessoas não estão vivendo em condições normais, embora cada família viva esse momento de uma maneira diferente e peculiar, né? O que a gente tem que pensar é que a criança que vai voltar para a escola, e a gente quer muito voltar, a gente quer muito que a situação se normalize, se estabilize, para que a gente retome essa vida escolar, né? Essa criança não vai chegar ilesa. Essa criança vai chegar depois de ter vivido num ambiente que sofreu estresse, que sofreu angústia, que sofreu limitações, e isso se reflete nas ações de quem cuida delas, no tônus, na pele, na voz, no comportamento. Se antes ela era acolhida, pegavam ela no colo, ela passava de colo em colo, hoje está difícil para você oferecer a criança para alguém embalar para você, fazer dormir. Hoje a gente está muito mais limitado, então as mães sobrecarregadas, né, com os afazeres de casa, muitas perderam os trabalhos também. Então, essa criança vai voltar influenciada por esse ambiente que ela esteve. E a gente sabe que para um desenvolvimento pleno, para ser garantido tudo que a gente sabe para a infância, para a criança, ela precisa de bons encontros, né? Quer complementar, Paula? Não, eu acho muito pertinente tudo isso que você faz e você traz para a gente, Camila. E aí eu volto no discurso que eu tive na abertura da nossa conversa, né? O quão é importante esse olhar sensível e essa escuta ativa.
né? Que essa concepção de infância, em alguns lugares ainda com caráter preparatório, ela precisa ser vencida, ainda mais nesse momento. Porque se a gente continuar com esse olhar de criança vazia, a gente não vai entender e a gente não vai conseguir acolher os pequenos quando eles retornarem para as unidades. A gente não vai conseguir entender a sua subjetividade. Algo ali vai ficar demonstrado. A criança que já era agitada, talvez, além da agitação, ela demonstre um pouco mais de violência? Pode acontecer. A criança que era agitada, talvez demonstre um pouco de apatia? Isso pode acontecer. A criança que se alimentava e que interagia, hoje já não age assim? Tudo isso pode acontecer. E aí, nos cabe a reflexão. Qual a melhor forma de acolher as nossas crianças, Cá? E aí fica essa pergunta, né? Não existe receita pronta, mas existem dicas de acolhimento e de afetividade. Eu acho que a gente pode discutir por aí com relação ao fazer das infâncias. Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. E antes eu também gosto de retomar, gosto de fazer uma base para eu poder trazer a conversa aqui. Então, essa criança vai precisar de adultos que pensem nela, né? De adultos que saibam que a infância deveria ocorrer dessa forma, foi privada de tudo isso. Como você disse, muitos lares sem alimentação, muitos lares sem as pessoas que estavam nos lares. Sono mudado, desfraude comprometido. Quem já tinha largado a chupeta pode ser que tenha retomado. Apego à mãe de novo, aquela relação mamãe-bebê que já estava se estruturando para compartilhar o mundo também. A gente não sabe o que cada família viveu. O que a gente sabe é que o adulto é que é o preparado para Dessa relação. essa projetação de futuro, para ajudar a criança a criar o futuro. Se a gente sabe que eles precisam de bons ambientes, ambientes seguros e pensados para eles, então, na escola, nós, os adultos, é que temos que favorecer e pensar nisso. O NAPA veio com uma ação, desde logo o comecinho da pandemia, que foi cuidar de quem cuida. A gente foi até uma supervisora que falou isso numa das reuniões e a gente se apropriou disso. A metáfora do avião, que para salvar a pessoa que está do seu lado, primeiro você coloca a máscara em você, né? Por isso que, como na APA, as nossas ações estão neste momento para cuidar dos adultos que vão cuidar das crianças. Então, essas crianças vão chegar num ambiente onde é esperado que as pessoas já tenham feito esse movimento simbólico, e como nós somos adultos, nós temos a capacidade de também fazer as narrativas, né, verbais, orais, por meio da arte, a gente tem essa capacidade. Então, a nossa ação como na APA, até hoje, não acabou, e a gente tem bastante trabalho ainda, é fortalecer as equipes coletivamente para que eles se cuidem, porque essa criança vai chegar precisando de cuidado. Então, quando for a vez da criança chegar na escola, que lá tenham adultos que puderam ser ouvidos, que têm suas narrativas validadas, que também foram acolhidos. Que a gente só consegue acolher a dor do outro se a gente teve essa experiência com a gente. Existem pessoas duras, né? A gente fala, nossa, mas precisa amolecer um pouquinho o coração. Às vezes essa pessoa não teve, não foi exercitada a se expor, não foi recebida com calor humano, com respeito. As nossas fragilidades são muito da nossa insegurança, né? E para a criança também. Só que a criança não verbaliza. Ou não verbaliza na medida da razão que o adulto está esperando. Então, a ação mais propícia para sugerir uma narrativa para a criança é o fazer simbólico, né? Nisso, a brincadeira, a leitura, o brincar livre, o estar com outra pessoa
tem que ser muito privilegiado, porque é a partir dessas situações que ela vai poder colocar a imaginação em exercício e começar a elaborar situações que foram difíceis para ela ou que não foram tão difíceis, mas estão muito latentes. Então, as crianças vão trazer por meio da brincadeira, no momento da leitura, numa interação, os resquícios do que não foi compreendido e do que não foi elaborado nesse momento distante da escola. Querem complementar? Assim, Camila, então, você trouxe, então, as crianças vão chegar estressadas pela privação cultural, pela privação emocional, né? Eu acho que vale para o público, né? Que existem teorias que tratam exatamente dessa privação, como, por exemplo, a teoria do apego do John Bowlby. Ele fala, ele é toda embasada quando a ONU pede para ele escrever, né, um panfleto informativo que ele começa a atender e acolher as crianças órfãs e crianças moradoras de rua no pós-guerra, né? E então ele percebe essas dificuldades que essas crianças estão tendo nas interações com as pessoas e marcas muito fortes no seu desenvolvimento. Então, a gente entende, a gente sabe, como enquanto educação, o quanto a preparação desses ambientes, o ambiente funcionando como um terceiro educador, né? Então, nós temos o educador pessoa ali, que vai ser um grande cuidador dessas emoções, e nós temos também um educador chamado ambiente, que também vai cuidar dessas situações, né? Acho que é legal, se você puder desenvolver, então, um pouquinho, essa ideia do quanto provocador de desenvolvimento o ambiente pode ser para ajudar a lidar com esse sentimento, o enfrentamento da perda pelos bebês e pelas crianças. Deixa eu só fazer um adendo, Cá, com relação aos comentários. Gente, assim, ó, nós vamos dar continuidade à live, as questões do protocolo e as perguntas de vocês serão respondidas, como todas as outras nossas lives. Nos 20 minutos finais das lives, vocês fazem os questionamentos e nós respondemos. Não é que, como foi escrito, que nós estamos ignorando os questionamentos. Não. Nós estamos agindo da forma que nós agimos nas outras lives que nós fizemos. Os últimos 20 minutos serão abertos para os questionamentos de vocês, tá bom? Desculpa cortar você, Camila. Ô, Paulinha, você pode retomar, por favor? Posso. Eu falei um pouquinho, lembrei, né? Trouxe para quem está assistindo a gente a questão de que o Bowlby fala da teoria do apego, que ele estudou essas crianças, as dificuldades que as crianças, os órfãos, estavam tendo nas interações, né, no pós-guerra, e essas marcas, por conta dessa privação cultural, que chama privação cultural, fizeram no seu desenvolvimento. E paralelo a isso, eu lembrei que o ambiente a gente entende como um terceiro educador, que é um propulsor, é isso? De desenvolvimento. Então, como que o ambiente pode desenvolver essa ideia, né? O quanto o ambiente é um terceiro educador muito potente, que, se preparado intencionalmente pelo educador pessoa, ele consegue trazer provocações suficientes para ajudar as construções simbólicas dos bebês e das crianças. Isso. O cérebro da criança tá ávido por conexões, né? E se a gente não organizar o ambiente para que a criança e o bebê tenham o ímpeto de interagir, né? Queira essa interação, nossa função está um pouco fora do que deveria ser esperado, né? Nós, como os adultos, então, retomando nossa fala lá em cima, temos que organizar esse ambiente de um modo que a criança queira agir, queira se colocar, né? Aí a gente entende que criança gosta de movimento, de cores, de texturas, de formas, e que se mude de atividades.
Então, as crianças estão muito abertas, mas a gente precisa incentivar, né? Imagine começar a andar numa casa pequena ou com mais gente em casa, todo mundo ali confinado, né, em isolamento. Então, essa criança que estava começando a andar, que precisava de espaço, quer dizer, se ela não tiver o espaço para ter o ímpeto de se deslocar, ela vai continuar sentada. E assim é com as outras questões do cérebro, né? Se ela não puder manusear um livro, se ela não puder olhar para outra pessoa, ouvir outro bebê, outros sons, outras músicas, as conexões vão ficar limitadas ao que ela já conhece. Então, uma variedade de estímulos para gerar esse interesse de interagir e de fazer conexões. Perfeito. E aí, caminhando nesse norte que você nos deu, né, Ká? A gente pensa muito dentro dos protocolos da minuta que veio da prefeitura, né? Nós sabemos que existem vários apontamentos ali que se aportaram muito na questão sanitária e se aportaram pouco na questão pedagógica, porque, como foi colocado várias vezes, é um documento que foi escrito a várias mãos, mas que ainda não veio para consulta territorial. E exatamente por isso que aqui no nosso território, na freguesia, nós começamos um trabalho, primeiro, disponibilizando várias outras minutas de vários outros territórios, inclusive internacionais, para quê? Para dar uma base sustentável de argumentação do que nós consideramos inegociáveis nas questões pedagógicas. Nós fazemos apontamentos de coisas que são necessárias que sejam revistas, e exatamente por isso é que nós construímos essa dinâmica de argumentação com os territórios. A gente sabe que tudo isso que está sendo discutido, ele precisa ser muito bem fundamentado com um protocolo. Tá? E aí eu vou até fazer uma ressalva. A gente acredita tanto na importância dessas discussões de protocolo que amanhã nós vamos fazer uma live de uma hora única e exclusivamente para discutir esses protocolos. No dia de hoje, as nossas discussões vão girar em torno do seguinte: em algum momento nós teremos que voltar. Né? Eu percebo que muita gente entrou na live depois do começo, a gente teve um dobro de participação depois dos 15, 20 minutos. Eu acho legal a gente retomar algumas falas. Então, tudo que está sendo apresentado aqui não está sendo apresentado para o dia 8 de setembro necessariamente. Até porque não existe o martelo batido dessa data. Tudo que nos foi colocado é que essa data irá acontecer caso os parâmetros sanitários permitam. Então, nós estamos trabalhando, acreditando nisso. Todas as nossas discussões estão sendo balizadas no acolhimento e na importância dessa construção simbólica desse enfrentamento dos bebês e das crianças. Então, nosso discurso está balizado no retorno, não é nesse retorno hoje, não é nesse retorno amanhã, não é no retorno dado dia 8 de setembro, porque nós não temos certeza dessa data. O que nós temos certeza? Em que momento nós vamos ter que voltar. E que quando nós voltarmos, as crianças, os adultos envolvidos em todo esse contexto, toda essa comunidade educativa, não serão as mesmas. Nós teremos construções simbólicas de perdas para todos. E a compreensão de como agir dentro dessas construções é importante para todos nós. Eu acho que vale a pena vocês pedirem para as coordenadoras das unidades entregarem para vocês a minuta que a gente aqui do território da DRE Freguesia tem pensado para discussão. Nós temos uma data para entregar esses protocolos pensados no viés pedagógico. Na nossa minuta, nós deixamos bem claro algumas questões que a gente não precisa mais nem discutir. E eu acho que vale a pena a gente fazer essa leitura para vocês entenderem quais são esses temas, para vocês entenderem que nós estamos dando um passo para pensar o que precisa ser pensado, porque existem coisas que são muito claras para nós. Então, nós temos algumas certezas construídas. Então, vou te falar as certezas que nós já construímos
tanto a partir dos estudos que nós fizemos, quanto estudos quanto ao que os outros países viveram durante o isolamento e no retorno das aulas, a escuta e a leitura e estudo dos protocolos daqui do nosso país, em especial da prefeitura, e algumas outras fontes, como algumas lives, alguns outros estudos. Então, as certezas que nós já temos constituída. Primeiro, que isolamento social é a única medida eficiente conhecida, e é inviável pensar em isolamento social quando se fala de bebês e crianças. Outra certeza que nós temos, que o sentimento de ausência de futuro é geral, e ninguém se mantém saudável flertando com a morte todos os dias. A terceira certeza que nós temos, que nós precisamos participar da vida dos bebês e das crianças. Outra certeza é que nós não estamos voltando de férias e nós não sabemos como nos relacionar. Nós estamos tendo que pensar que esse é um momento atípico. Nós também temos como certeza que a casa dos nossos bebês e crianças nem sempre funciona como medida de segurança. Nós temos consciência que nós teremos uma conta psíquica para pagar, enquanto sociedade. Nós também temos certeza que apostar na formação dos professores é um investimento importante para a qualidade da educação, e é isso que a gente está fazendo com essa live. Nós também temos certeza que o nosso território é um território complexo, e, principalmente, nós temos a certeza que a nossa missão, enquanto educador, será de propor construções simbólicas para os bebês e crianças no enfrentamento de suas perdas. Então, eu acho que a partir dessas certezas, nós estamos construindo as possibilidades de encaminhamentos. E partindo dessas certezas, né, Paula, e nos aportando em documentos muito bem estruturados, é que nós disponibilizamos um material muito rico de estudo, né? E, para além desse material muito rico, nós orientamos todos os coordenadores pedagógicos, tanto da rede direta quanto da rede parceira, para sentar junto com os seus educadores e levantarem quais coisas são possíveis, quais coisas são necessárias, quais coisas são inegociáveis, né? E partindo desses 3 eixos, nós, como território da freguesia, escreveremos um texto, um manifesto, um protocolo, uma minuta de como nós acreditamos que deve ser constituído esses protocolos de educação infantil. Exatamente. E é pensando, então, que essas crianças voltarão, é uma certeza que elas voltarão, a gente só não sabe o quando que elas voltarão. E que nós entendemos, sim, que as crianças aprendem a partir de experiências e de interações, é que nós vamos fazer, pensar como nós vamos fazer construções simbólicas para que eles pensem e enfrentem as próprias perdas. Então, uma dica primordial que a Camila trouxe ninguém ajuda o outro a fazer construção simbólica se não trabalhar as próprias perdas. Primeira questão. Então, fica para os gestores das unidades a importância de estudar o tema para entender quando ele tiver que acolher esses professores, ou mesmo durante essas formações, que existe um espaço para se pensar e entender perdas. E, principalmente, perda não é só morte. A Camila perda, podia falar... Isso, o que é a Camila... perda também, Camila? Camila, explica pra gente, assim, esse conceito de perda, porque na maioria das vezes a gente associa só a morte, né? Isso. Nós, como pessoas, nós somos constituídos por objetos. A gente diz objeto na psicologia, mas entenda-se objeto como a outra coisa que não é você. Então, a gente coloca a nossa energia em outras pessoas, a gente coloca nossa energia de vida, tá? Gente, nossa energia vital, né? Você coloca nas pessoas, num objeto que você gosta muito, né? Numa relação, numa música. A gente assiste série e depois fica difícil viver a vida quando a série acaba, não é? Então, a gente coloca a nossa energia lá. Quando aquilo diz... E tudo isso que a gente coloca energia devolve, de uma certa forma, uma coisa muito boa. Porque se você coloca a sua energia, você tem um retorno maravilhoso. Você está se constituindo daquilo que você está investindo. Quando aquilo
desaparece, né? Eu dei o exemplo da série porque é o mais prático. Quando termina uma novela, uma série, você fala, gente, o que é que eu vou fazer da minha vida sem esses personagens, sem viver essa trama, não é? Imagine isso numa questão de ser uma outra pessoa, que a sua vida depende dela, como um familiar, seja uma perda de emprego, que depende da alimentação que você vai colocar na sua casa. Pensa em perder a sua saúde, né? Então, o que você tinha e te constituía já não existe mais. Então, ali tem um buraco, tem um vazio. A gente vive com esse vazio por um tempo, que é o que causa dor, sofrimento. Viver a perda é muito importante. É isso que a gente chama de luto. Então, esse momento de curar essa ferida da perda é chamada de luto. E você precisa viver o luto. As pessoas falam assim, a dor é inevitável, o sofrimento não, né? A forma como você vai passar esse momento depende muito de como você fez as suas primeiras experiências. É por isso que importa tanto para a gente saber se as crianças estão sofrendo. Nós, os adultos, somos responsáveis por ajudá-las a viver nesse mundo, a conhecer esse mundo. Que mundo você quer mostrar para ela? Não é um mundo onde as pessoas se importam com ela, onde ela tem valor, onde os sentimentos dela são respeitados. Por isso, esse movimento dessa live, desse encontro, para a gente entender o quanto é importante ser acolhido. As nossas emoções, os nossos sentimentos são o que balizam as nossas relações. As nossas relações são o que dão o tom da nossa vida. Por isso que a gente quer que as pessoas, que as crianças, com todos os envolvidos na educação, e que isso se transponha para fora da escola, que atinja a comunidade, que atinja as famílias, que a gente faça uma onda mesmo de cuidado. Esse momento é difícil para todo mundo. A gente fez algumas GEIFs em algumas unidades e eu li um texto, um fragmento de um texto que a Juliana da DIPED, do Fundamental, apresentou para a gente, é do Paulo Freire, e ele diz: abandonar necessárias certezas. A gente tem certeza que o mundo é assim e tem que fazer assim. Nesse momento a gente não tem. Nós também estamos aprendendo. E eu posso dizer assim, com toda segurança. A DRE, a DIPED, NAAPA, a Educação Infantil, CEPAI estão fazendo um movimento lindo de aprendizado para estar disponível a ajudar vocês. Então, esse momento é de abertura de fragilidade mesmo. Assim como a criança vai vir para a escola, a gente quer que vocês venham até nós também. Nesse movimento de onda, de um cuidar do outro, para todos conseguirem se cuidar, para a gente conseguir sair desse momento que a gente está vivendo. Exatamente. Faltou alguma coisa da pergunta? Não, acho que você foi bem precisa na sua devolutiva. Pessoal, como combinado, os 20 minutos dos comentários a gente abre agora. Já se passaram. Mais uma coisa. Então fala, Cá, pode falar. A gente sabe que nenhuma teoria vai alterar os fatos da nossa vida, né? Porque a gente, como profissional da educação, a gente preza muito pela teoria, né? E é bom que se faça isso mesmo, que o nosso fazer seja pautado em teoria. Mas nesse momento a gente vai usar as teorias, claro, mas elas não vão modificar o acontecimento. Estamos passando por uma pandemia que afetou de várias formas o nosso planeta, né? Mas o que a gente quer fazer é alterar a narrativa desse momento. A gente sabe que a gente está mergulhado em incertezas e em angústias. Mas se a gente continuar nesse lugar,
a gente vai se limitar a sofrer e vai ficar prejudicado em olhar para as possibilidades. Por isso é que eu digo, o grupo é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas o grupo é muito diverso, ninguém concorda com ninguém. Ah, que bom. Que é na diversidade que a gente vai aprender. Às vezes você é muito otimista, vem um amigo realista, fala, ó, te coloca na real. Às vezes você está muito realista, muito cético com relação às coisas, vem uma pessoa e fala, mas e se a gente olhar por esse lado? Então, os grupos de vocês são preciosos. Se permitam se cuidar como grupo. E depois a gente faz esse movimento com quem voltar e quando voltar. E para quem voltar. E amplia isso. Né? Se expressar é curar. É cura. Poder falar de sentimento é cura. E se as crianças não puderem brincar, que é o jeito que elas têm para falar, que geração a gente vai ajudar a se desenvolver? É essa a nossa responsabilidade como adultos e como adultos da educação. Era isso que eu queria falar. Perfeito. Antes da gente passar para as perguntas, então, é importante que quando a gente educa para as perdas, a gente vai educar afetos e sensibilidade, a gente sabe, então, que preparar o ambiente para esse bebê vai ser muito importante. A gente vai tratar o adulto, e para os bebês e crianças, nós vamos construir um ambiente que favoreça que ele utilize os seus instrumentos para desenvolver a função simbólica. Quais são esses instrumentos que os bebês e as crianças utilizam para desenvolver a função simbólica, que o ambiente precisa proporcionar, organizado intencionalmente, né? Então, é o balbuciar, o falar, o chorar, sorrir, mostrar, rabiscar, imitar, né? Jogar, desenhar, cantar. Então, assim, são todas instrumentos da função simbólica que esse ambiente precisa propiciar, né? E nós podemos usar de alguns artifícios, né? Que a gente sempre usa, de algumas outras questões, né? A gente pode ter ambientes e brincadeiras que, quando estiver acontecendo, por exemplo, um ritual de despedida, a gente entenda isso, que é uma maneira simbólica de se trabalhar uma perda, um luto, né? Então, por exemplo, até a gente fez uma reunião antes daqui, eu queria contar para vocês que nós tivemos, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na EMEI Manuel Preto, e lá tem um espaço muito grande de natureza, e virava muitas árvores, virava e mexia, aparecia um passarinho morto. Qual era a reação das crianças? Era de muita curiosidade, tá? O que elas faziam? Todas as vezes eles quiseram enterrar o passarinho. Todas as vezes. Era um ritual de despedida. E o que fazia? Dependendo da turma, que às vezes era, né, juntava no parque outras turmas, alguns faziam de um jeito, outros faziam de outro. É lógico que a gente não permitia que eles colocassem a mão no bichinho morto, a gente que acabava pegando um saquinho, uma caixinha e fazendo essa manipulação. Eles enterravam, eles punham florzinha, uns queriam cantar, outros queriam que não mexesse. Então, é uma maneira simbólica de se ver, no caso, uma morte, uma perda. Algumas outras vezes, as crianças gostarão de fazer outros tipos de brincadeira. Então, vamos brincar que a gente vai no supermercado e, de repente, ele vai estar brincando, né, de supermercado na escola, se preparou esse ambiente de algum jeito, porque as crianças estão fazendo essa brincadeira e, de repente, não tem o dinheiro para pagar a compra. É uma situação inusitada que leva a, de repente, a reescrever uma experiência que ele viveu. Isso é lidar com uma perda. Então, são ações que o ambiente ajuda a vivenciar. E eu e a Karina, nós separamos para vocês 4 livros infantis que tratam desse tema, que eu acho também bem legal vocês... Ainda nós temos tempo até que as crianças retornem, então eu não sei como são o uso de verbas,
mas são 4 sugestões de leitura que se trabalha a questão das perdas, né? Então, é o Meu Filho Pato, é um livro, outro chama-se A Árvore das Lembranças, o outro é A Vida de Léo, A Vida Sem Léo, e o quarto livro é Para Onde Vamos Quando Desaparecemos. Nós vamos estar encaminhando essas sugestões, né? Não são só sugestões de livros mesmo, porque a gente sabe que as histórias e os rituais de despedida ajudam muito para a educação para as perdas, né? E para a sensibilização, para a educação do afeto e da sensibilidade. E agora vamos, então, para as perguntas? Vamos sim, só um minuto. Eu tive que procurar o livro aqui. Ah, tá. Sem problemas. Eu acho que, enquanto a Karina procura aqui... Aqui, já entrou. Tá. Temos que nos dispor, porém, cuidarmos um dos outros, a fim de podermos obter novas formas de trabalho. Olha, Elizabeth, é exatamente sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. A gente sabe que em algum momento nós teremos que voltar, e como nós vamos estruturar esse retorno é o grande norte das nossas discussões, não é isso, meninas? Sim, sim. Pode falar, Paulinha. A gente sabe que falar do retorno causa uma tensão muito grande, mas a gente volta a dizer, nós estamos pensando protocolos de retorno, a gente está projetando esse processo de retorno. A gente sabe que nós temos datas para entregar esses documentos escritos e por isso nós estamos nessa construção. Quando ele vai acontecer, nós não sabemos, mas nós sabemos que um momento ele vai acontecer. E que é importante que a gente faça isso com a maior preparação possível. É muito melhor a gente viver uma situação onde a gente consegue ter uma preparação anterior do que a gente ter que fazer no susto, como foi, por exemplo, eu vou dar como exemplo a França, que os professores souberam que iam retomar as aulas na sexta-feira à noite, junto com os alunos, eles retomariam na segunda-feira de manhã, eles tiveram essa informação sexta-feira à noite através das mídias. Então, esse é um exemplo claro do que a gente não quer que aconteça, né? Cássia, quer falar? Posso ir para o próximo? Pode ir para a próxima. Você lê, Paulo? Não podemos ficar nesse momento de criticar as incertezas, mas precisamos buscar alternativas. Só sinto falta deste espaço de diálogo e escuta. Eu acho assim que o espaço de diálogo e de escuta, ele vai acontecer num conceito mais absoluto, que é o que a gente está fazendo agora, né, que é no grandão, com uma live, tentando escutar todo o território, mas ele precisa ser feito e é mais efetivo quando ele é feito no relativo, que é dentro da sua unidade. Então, que a equipe gestora promova esses momentos de escuta, né? E questão de criticar as incertezas, o Edgar Morin, numa entrevista que ele fez para um jornal francês, ele diz que nós vivemos o mundo das incertezas e que nós devemos, então, procurar construir ilhas de certezas, ou seja, nesse mar de incertezas que tem sido a nossa atualidade, que nós possamos ter pequenas ilhas de certeza e assim formar arquipélagos que irão nos reabastecer de energia, né? Então, e a partir desse pensamento que nós escrevemos o documento, a nossa minuta de projetação que encaminhamos para a unidade de vocês, a partir desta ideia, exatamente dessa ideia, e nós gostaríamos que vocês fizessem a leitura para iniciarem as discussões nas unidades. Eu acho bem bacana essa sua fala, Paulinha, porque pelos comentários, assim, muita gente ainda não teve acesso à nossa minuta, a minuta do território, né, aquilo que nós já demos um start de escrita. Então, eu convido a todos que estão aqui hoje assistindo conosco a conhecerem essa minuta e entenderem já alguns apontamentos que estão sendo feitos,
porque muitas coisas que vocês estão apontando, nós concordamos, tá? E nós asseguramos através da nossa escrita e da nossa luta. Eu quero falar. Oi, perdão. Pode falar, eu já coloquei esse, e aí a gente lê depois. Pode falar, Cá. E ela disse que sente falta desse momento de escuta. Nós, do NAAPA, temos ações diretamente com as 6 IEMEIs, sejam parceiras, sejam da rede direta. Liga para a gente, manda um e-mail, a gente se organiza, coloca vocês no nosso cronograma de ações. Mas esta semana, de um modo geral, faremos também lives específicas para a educação infantil, Fundamental 1 e 2, mas podemos conversar diretamente com a sua unidade, que é essa a nossa intenção. Além do site que está disponível. Então, é toda uma articulação para chegar até vocês. Se você tem essa necessidade, Ana Flávia, fala com a gente. Olha só que bacana, Cá. A Ruth vem falar numa linha muito parecida do que a Ana Flávia falou, né? Uma live que está nos abrindo horizontes, o começo de tudo é a escuta dos funcionários. Precisamos ter uma semana de retorno para nós. Então, você dá a devolutiva falando com relação à escuta e essa acolhida que na APA está fazendo a todas as unidades. E nós também ressaltamos que em todos os momentos, em todas as discussões, inclusive nos protocolos de minuta que nós tivemos acesso, os primeiros a retornarem sempre são os educadores e receber treinamento e serem acolhidos, tá, Ruth? Tem um roteiro aí, tem um passo a passo de retomada, Ruth. E quem não conhece, eu também convido com relação aos posicionamentos das relações criança-adulto, do afastamento, né? Porque eu percebo que a discussão apresentada até agora está muito balizada na minuta da prefeitura, corretamente, está balizada no que é nosso. Mas eu convido quem não conhece também conhecer o documento de Portugal, que foi enviado para todas as unidades da rede direta e da rede parceira, que é um documento que vai ajudar muito nessa nossa escrita, para a gente apontar o que é possível, o que é negociável e o que é inegociável, tá bom? Existe um incômodo em falar do retorno, claro, porque a gente não vislumbra, né? Na situação que está, fica quase impossível vislumbrar. Mas, neste momento, colher os exemplos, se pautar na nossa minuta, no nosso protocolo, e levantar tanto as deficiências, as dificuldades, né? Para se antecipar. Fazer de uma forma antecipatória aí, de coisas que podem dar certo, de coisas que são mais difíceis, para a gente se movimentar para dar certo. Que é isso que a gente quer. É isso aí. Nossa, é muito, muito... Eu ia colocar a última, mas a última não faz sentido sem uma anterior. Eu não estou entendendo a pergunta aqui. Rafaela, concordo com você. O documento ajuda, mas Portugal é outro mundo. Sim. Mas vamos aí, balizando ações. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, na jornada pedagógica, quando o pessoal de Portugal é convidado à fala, eles a todo momento ressaltam isso. O tamanho continental, de proporções continentais que tem o Brasil e o tamanho que é Portugal. O número de mortes que teve o Brasil e o número de mortes que teve Portugal. Não dá para fazer um comparativo. O nosso convite é com relação às especificidades pedagógicas, porque o Covid ocorreu lá e está ocorrendo aqui. O retorno às aulas ocorreu lá e terá que ocorrer aqui. E essas questões pedagógicas que Portugal traz num movimento muito bacana que foi apresentado para nós na jornada é o grande norte que nós queremos fazer. Nós não queremos pegar um documento de um outro país e colocarmos como norte nos nossos documentos, não. Mas nós podemos usar como uma estrutura para justificar as nossas discussões. Eles trazem coisas muito importantes do negociável pedagógico, que são coisas que vocês estão apontando aqui no chat, com relação a distanciamento de criança, com relação a brinquedos, com relação a trocas afetivas, tudo isso é apontado lá. Por isso a nossa insistência é que vocês conheçam, por isso que eles foram... A primeira palestra de abertura de SME foi exatamente com os responsáveis pela construção desse documento, e não foi à toa.
esse documento, ele traz questões pedagógicas muito necessárias de discussão. E aí eu concordo mais uma vez, vou repetir, Rafaele, perdão, vou repetir mais uma vez. Você está certíssima, não dá para nós nos ancorarmos única e exclusivamente no documento de Portugal. Até porque essa não foi nossa proposta. Nós mandamos inúmeros documentos para as unidades. E todos os documentos que nós mandamos, nós lemos antes de mandar. Então, são documentos que podem nos ajudar a fazer defesas que são necessárias nesse momento. Tá bom? Karina, eu não sei se pode colocar, se você consegue colocar Marília Cristina, às 2h56, a pergunta dela. Eu acho que uma pergunta diretamente para Camila, que eu acho que é bem bacana. Achei. Esta? Isso. Eu leio? Sim. Eu estou lendo aqui em voz baixa. Marília, quais as ações que o NAAPA pretende a esse retorno nas primeiras semanas do retorno? Bom, quais as ações, né, que pretendemos aí? A gente quer se antecipar, que é o que a gente já está fazendo, Marília. A construção do site do NAAPA foi uma parceria com o Instituto Liberta grandiosa. Muitos estudantes procurando a gente por meio do chat, do atendimento remoto que tem lá, não só para alunos, né? Não só para estudantes, para famílias também e para profissionais também. Esse foi um sentimento que o NAAPA, como rede, como SME, percebeu a necessidade das pessoas falarem, se comunicarem. Então, a gente já teve uma série de lives, esse atendimento em GEIF com os coletivos das escolas, e aí vocês ampliem isso para quem vocês quiserem chamar. A gente faz esse atendimento com vocês e conversa muito, e saem coisas potentíssimas. São encontros maravilhosos, de migrar emoções mesmo. A gente chega com um grupo constituído de tanta angústia, de tanta desesperança, e no final a gente consegue tirar coisas produtivas e saber que a gente tem que se mover desse lugar que a gente está. Como a Karina disse, não vamos lançar âncoras, porque a gente vai construir ilhas, como disse a Paula. Então, a gente vai transitar por esse território todo. Em um momento, um lugar é mais seguro para a gente se pautar nas nossas decisões, em outro momento, outro. O NAAPA está aqui para auxiliar vocês a se fortalecerem como profissionais, como pessoas, porque dentro da família de vocês também têm as dificuldades que esse momento trouxe. Então, nós, como NAAPA, estamos à disposição para atender vocês. Como eu já falei para uma outra colega que participou, mande e-mail para o DIPED ou ligue diretamente no NAAPA. A gente está fazendo esse roteiro todo para atender o máximo de pessoas que a gente conseguir. Até agora foram quase 1.000 professores. Então, vamos bastante gente. Próximo posicionamento, pode ser? Uhum. A Alexandra colabora com a gente com a seguinte colocação. É importante saberem que as respostas prontas ninguém tem. Realmente, gente, eu compacto da mesma ansiedade que vocês. Existem respostas que nós gostaríamos de ter e nós não temos. Estamos construindo juntos. As lives, os vários materiais teóricos estão no caminho da escuta e da construção. Esse movimento, gente, é exatamente isso. Vou dar a palavra, cá. Esse movimento é exatamente isso. É escuta. Tanto que, ao perceber que vocês se sentiram incomodados com só 20 minutos de comentários, nós demos uma cortada na linha de raciocínio para começar a dar vazão para os comentários de vocês. E se 20 minutos forem poucos, a gente prolonga para mais 10, não tem problema nenhum. O que a gente não quer é que o tempo se perca, que a coisa fique cansativa e fique patinando nas mesmas questões. Mas é exatamente isso. É por acreditar nas proposições do território, é para acreditar na importância da construção coletiva, é que nós estamos aqui hoje. E quando nós disponibilizamos essa live para os coordenadores de vocês, nos foi perguntado, pode abrir para os professores? E a nossa resposta foi, é aberta para o nosso território, é aberta para todos.
Por isso que nós queremos sim ver os comentários de vocês, e muitos nós concordamos em número, gênero e grau. Por isso a importância da construção coletiva do nosso posicionamento. Porque lá vou eu de novo com o Malaguzzi. Malaguzzi sempre diz isso com relação aos registros. O que não é visto não existe. Não as palavras são soltas ao vento. Se eu não registrar tudo isso e não visibilizar tudo isso, essa defesa toda acaba sendo morta. Então, este é o convite. Vamos discutir, vamos nos aproximar, vamos fazer live, vamos fazer comentários, vamos responder, vamos construir juntos. Pode falar, Ká. Eu ia falar disso, de fazer live, de construir junto. Assim como a gente não quer romper esse vínculo com a criança lá em casa, porque a criança precisa saber onde você está. A brincadeira do CUT é muito simples e muito interessante, né? Cobriu, desapareceu. Desapareceu, não existe mais. Não existe mais, opa, que mundo é esse que a coisa está aqui e de repente não está mais? Então, o que a gente quer, mantendo esse contato com as famílias, é manter visibilidade e vínculo. E olha como é importante isso, porque para vocês notam que é importante ser lembrado, ser notado, poder participar. Né? Então, vamos fazer esse exercício também com eles. É isso que a gente quer com vocês, manter o vínculo para a gente construindo junto. E a questão do registro às vezes, a fala, né, a resposta, às vezes a expressão do que a criança está vivendo é tão tênue que a gente vai precisar de um pouco mais de atenção para registrar esses primeiros momentos, né, para construir essa narrativa. Então, o fotografar, o registrar, e isso eu digo para vocês também, como coletivo dentro da escola. Criem a narrativa de vocês, músicas que deixam vocês melhores, que animam o grupo, uma poesia, um texto bom. Anotem, façam isso, construam a cartografia, o percurso de vocês nesse momento. Esse momento é inédito, tanto para vocês quanto para nós. Para o mundo. Para o mundo. E exatamente por ser inédito que a gente não consegue ter todas as respostas. Aliás, uma boa parte delas a gente não consegue. Então, assim, a gente lê os comentários e dizem assim, mas a gente está falando de criança, é impossível uma criança chorar, não sei, a gente não ir buscar, é impossível não ter contato físico. Então é possível não ter contato físico? Pensar em isolamento social para bebês e crianças não funciona? Tá. Então, a partir dessa realidade, qual é a sugestão do protocolo? Essa é a questão. Porque os nossos discursos, né, Paula, isso é muito importante, os nossos discursos, eles precisam ter denúncia e anúncia. Exatamente. Porque se nós ficarmos presos só na denúncia, nós nunca vamos construir nada. Esse é o movimento dialógico, a denúncia e o anúncio. Por onde nós queremos trilhar? Ok, não existe relação dentro da educação infantil sem contato físico. Tá, mas vamos anunciar um norte, vamos trilhar um caminho, vamos pensarmos juntos, ok, então no nosso território a gente pensa da seguinte forma, é este o convite, é este o diálogo do dia de hoje e das próximas lives, é a isso que o DIPED está aberto, a essa construção dialógica. Vou colocar mais uma... E assim, e é importante dizer que nós, partindo desse princípio de que existem questões pedagógicas que são inegociáveis. A interação na educação infantil é um inegociável, nós entendemos isso. E nós estamos pensando, sim, possibilidades para se fazer, para esse retorno, que nós não temos governabilidade nenhuma de evitar, né? Então, nós temos sugestões, mas a gente não pode simplesmente chegar aqui e já vir com uma receita pronta, façam assim. Nós estamos aqui primeiro para dialogar, para construir essa possibilidade no nosso território. Então, uma coisa simples, tem que ter interação. Então, como nós poderíamos, então, criar uma ilha de segurança para as pessoas que têm que conviver a partir do retorno? Isso é possível? Nós estamos aqui pensando em território, mas eu digo mais, cada unidade tem uma especificidade dentro. Sim, mas exatamente então... por isso que o nosso convite, Camila, no primeiro momento, é a escrita da unidade. Sim. Depois da escrita da unidade, vem a escrita do território.
Sim, então é inegociável que as crianças precisam interagir? Os pais entendem isso? Os pais retornarão seus filhos para a escola? Nós temos governabilidade para evitar o retorno? Não, nós podemos lutar para colocar uma outra data, mas a gente não tem governabilidade para evitar. Portanto, nós temos que pensar como construir uma ilha de segurança E pensar na nossa comunidade escolar. Pensar nesse discurso de denúncia e anúncio, gente. Senão nós não vamos, porque a verdade é, nós teremos que retornar. E ninguém está falando daqui do dia 8 de setembro. Nós estamos falando do vislumbre do retorno. Agora, muitas coisas ficaram evidenciadas com essa pandemia. Para além desse retorno, e vocês sabem disso. Muitas fragilidades ficaram evidenciadas. Então, esse é o momento de anúncio dessas fragilidades, mas também é um momento de denúncia, mas é um momento também de anúncio. Olha, percebendo isso, a gente acha adequado caminhar, trilhar por aqui. É esse convite que é feito. A gente tem estrutura, musculatura emocional e pedagógica suficiente para seguir neste caminho. Isso é um protocolo autoral da nossa região, e é isso que a gente está tentando. Está tentando, não, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo de fato, né? Com mais facilidade, com menos, mas nós estamos. O Robson faz uma colocação interessante. As minutas estão pautadas na realidade de cada região ou é um parâmetro unificado de todas as regiões das DREs de São Paulo? Robson, nós fomos convidados por SME para trazer a fala das nossas DREs, né? E aí eu posso falar por Freguesia Brasilândia, que é o que nós compomos. Como freguesia, nós tivemos uma data limite para essa entrega, porque eles também têm que escrever. Como nós nos organizamos? Nós nos organizamos da seguinte forma: nós decidimos que, ao invés de fazer uma consulta territorial, nós faríamos uma consulta por unidade, depois uma consulta pelos pequenos territórios, e para depois juntos escrevermos as nossas minutas territoriais. É uma forma de tentar garantir que todas as unidades tenham sua fala considerada. Que cada um dos territórios tenha sua especificidade vislumbrada. Foi a forma mais democrática que nós, na freguesia, conseguimos adequar dentro das datas que nós tínhamos para ouvir a todos. Então, o que nós fizemos? Nós entramos em contato com quase 200 unidades da rede parceira e entramos em contato com as 50 unidades da rede direta via Classroom. E criamos grupos de discussão dentro desse Classroom, que vai ser explicado amanhã na nossa live. No intuito do quê? De dar vez e voz ao nosso território. Porque o que não é visível não existe. Se nós não fizermos o registro de tudo isso, nós não vamos ter validado o nosso posicionamento. É uma forma de validar o posicionamento do território. Este convite, essa live com a Camila hoje é para ajudar vocês na escrita com relação às questões psíquicas que a gente acha importante e que a gente sabe que o nosso território está em sofrimento. As próximas lives que virá uma live com uma assistente social, para auxiliar na discussão das questões sociais que o nosso território está sofrendo. E quais parâmetros, quais anúncios a gente pode fazer, que caminho a gente pode trilhar para ajudar essas famílias. Mais uma live que nós faremos será com pediatra sanitarista. Para quê? Para orientar o território de como direcionar essa ação, nunca negando as questões que são inegociáveis, que nós consideramos inegociáveis no fazer pedagógico, mas agir de forma assertiva nas questões sanitárias. Este momento é um momento de diálogo e é um momento de escuta. Isso é muito importante para garantir que o nosso território seja visibilizado. Lembrando que Freguesia Brasilândia, hoje, é epicentro, gente, do mundo na questão da Covid. Porque se o Brasil é epicentro do mundo,
São Paulo, durante muito tempo, foi o epicentro do Brasil. E a Brasilândia, durante muito tempo, carregou o índice de epicentro de São Paulo. O nosso território foi o epicentro do mundo nas questões pandêmicas. Por isso, a nossa luta de visibilidade das falas, das vozes, dos questionamentos, das dificuldades do nosso território. Vocês querem completar com mais alguma coisa? Eu acho que é exatamente isso, Karina. Nossa tentativa é uma tentativa muito intensa de que as vozes sejam escutadas e dentro de uma data que nos foi dada, que nós não temos negociação, possibilidade de mudança, nós desenhamos esse cronograma e nós contamos com o apoio de todos vocês para que a gente consiga cumprir as datas, cumprir as discussões, realizar as leituras. A gente sabe que vai demandar um empenho, uma dedicação muito grande, mas a gente acredita que a minuta autoral do nosso território é uma possibilidade, sim, para responder às nossas necessidades. Paula e Camila, nós estamos chegando a 1h10 de live, o nosso teto é 1 hora. Eu vou pôr mais um comentário para fechar, e vamos deixar bem claro, o nosso e-mail continua aberto para os questionamentos, o Google Classroom, vocês também podem direcionar esses questionamentos para a coordenação de vocês. O Google Classroom está aberto para toda a coordenação da educação infantil. Vocês podem fazer o posicionamento por lá. Nós teremos o maior prazer, não só de ouvir, mas de dialogar, porque, como colocou a Alexandra, nós não temos respostas prontas. Como vocês, nós também estamos caminhando pelas incertezas. Mas, como disse a Paula muito bem, citando o Moran, nós precisamos criar ilhas de certezas. Não é isso, Paula? Nós precisamos edificar as nossas discussões naquilo que a gente já sabe. Então, nós continuamos abertas a colocações que vocês tenham a fazer. Eu fecho com o último apontamento que eu acho que é bem pertinente para o fim dessa nossa live. Não, na verdade, tem mais um vídeo pós esse comentário. Olha, a Eli aponta o seguinte, verdade, um dia teremos que voltar. Se ficarmos lutando contra, ao invés de buscarmos solução, não vamos chegar a lugar nenhum. E ela está certa, nós temos que lutar. Temos sim, eu sou a favor da luta. Eu sou uma pessoa aguerrida e acho que não é diferente com a Camila e com a Paula. Nós somos a favor da luta. Mas nós também precisamos entender que existem questões de governabilidade que não cabe nesta live, não é este o momento, e existem questões de escuta de território que, para além da denúncia, precisa ter anúncio, porque se prender apenas a denúncia, nossas vozes não serão ouvidas. Nós precisamos nos prender também aos anúncios. E para fechar, vocês querem fazer um comentário? Eu quero. Pode falar, Cá. Eu quero colocar o NAP à disposição, dizer que a gente faz um trabalho em rede com o DIPEB em geral, com o DICEL, com os conselhos tutelares, o CAPES, o BS, e a gente está esperando por vocês, pelas demandas. O que a gente quer é poder ajudar. Então, vamos lá, a gente vai fazer um... A gente vai compartilhar agora um vídeo para vocês que trata um pouco dessa questão de educar para a sensibilidade, né? E terminando o vídeo, a gente volta para o encerramento. Peraí, que é muita coisa ao mesmo tempo. Só lembrando, gente, esse vídeo, ele foi produzido pela diretoria da Penha, tá? Todas as crianças envolvidas são nomes reais. Como é uma história real. É uma história real. Como ele é de domínio público, nós usamos, mas a pessoa que compartilhou comigo é a supervisora da Penha e sabe do uso desse material, tá? O vídeo chama... O Mistério da Bolacha de Chocolate Pretinha, Pretinha. Só um segundo.
da bolacha de chocolate Petinha e Petinha. Essa é uma história de uma menininha chamada Maria Eduarda. Ela podia ser de qualquer outra criança menina. Podia ser da Júlia, podia ser do Theo, podia ser do Heitor. Oi, mamãe, você levou pra escola pra saber? Porque ela é pretinha. Pretinha. Cá, nós não vamos conseguir apresentar. Mas você pode deixar o link para elas. Eu deixo o link depois aqui nos comentários, porque assim que nós começamos a exibir, eu acho que exigiu demais da internet, e aí foi travando, tudo foi caindo. Então, a gente compartilha com vocês num outro momento. Paula quer falar para fechar? A função simbólica, é importante que vocês partam do princípio que ela é construída, ela não é ensinada. Não se ensina a função simbólica, se constrói, se vive função simbólica. E a partir dessa compreensão é que a gente vai criar ambientes favoráveis para que as crianças possam expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos com criatividade. Isso nós fazemos já na educação infantil de um jeito muito bom, que a gente consiga organizar os ambientes para que as crianças consigam construir os seus esquemas, desenvolver a sua inteligência, a sua personalidade, desenvolver a sua independência, os seus valores e, principalmente, ter autoestima. Então, que a gente consiga ter esse olhar quando a gente pensa na construção dos ambientes. A gente está ajudando as crianças a viver toda uma construção simbólica e, assim, reescrever e ressignificar as próprias perdas. Cássia, quer falar alguma coisa? Eu vou no mesmo sentido da Paulinha. Só fala um pouquinho mais alto, Cá. Você tem que chegar mais perto. Eu vou no mesmo sentido da Paulinha aí, dizendo que esse brincar, essa possibilidade de brincar, né, e a possibilidade de se expressar, vai trazer muito conteúdo para a gente replanejar e ver onde a gente está para onde a gente quer ir. Então, a importância de dar atenção para o que as crianças vão trazer para a gente. E agradecer vocês, meninas. Obrigada. Eu encerro deixando alguns apontamentos. Bom, primeiro, o link. Muitas pessoas estão pedindo o link do vídeo. Eu já coloquei o link no chat, tá? Eu também vou colocar o link na descrição dessa live para vocês terem acesso. E eu agradeço muito a participação de vocês, eu agradeço muito o apontamento de vocês, eu sei que existem lutas e que vocês estão muito certos em defender os apontamentos de vocês, a gente não discorda disso, eu só espero que a gente construa juntos uma ação necessária, importante, acolhedora e protetiva para a tríade que nós falamos no começo desta live, que é a tríade essencial para garantir realmente todos os direitos, que é a família, a criança e os educadores. Não adianta eu acolher a um e deixar o outro em uma dependência, seja ela afetiva, seja ela psicológica, seja ela qual for. A nossa intenção com todas essas lives e com todas as interações é dar vazão à vez e à voz de vocês. E lembrando, vamos retomar, amanhã a gente tem outra live para falar sobre isso. O que não é visível não existe, já diz Malaguzzi. Então, se não tiver registro de todos esses apontamentos que a coordenadora já foi convidada a fazer,
A gente não pode mostrar isso como uma coisa importante para o nosso território. Muito, muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada. E acabando a live, a gente convida para que vocês coloquem aí o mistério da bolacha pretinha, que vocês com certeza vão sentir uma coisa muito boa em relação às possibilidades de compreensão e educar para sensibilidade. Tchau, gente. Até amanhã, Obrigada, nesse mesmo até horário. Amanhã. Lembrando, momento youtuber, Paula, a gente tem que falar. Para vocês receberem todos os vídeos novos, para vocês receberem as chamadas, para vocês saberem tudo que está sendo postado no nosso canal, a gente precisa que você se inscreva no canal, aperte o sininho, para que tudo que a gente produza chegue até você. Mais uma vez, obrigada. E a gente continua nas formações, o nosso canal de comunicação com vocês continua aberto, tá bom? Um abraço a todos. E todos os documentos estão com a coordenação pedagógica. Tudo se vocês já foi quiserem, para todas as unidades. Para eles, para vocês poderem ter acesso a todas as leituras e indicações, tá bom? Obrigada, até amanhã. Abraço carinhoso. Camila, muito obrigada, minha flor. Obrigada, Camila. O NAPA agradece e a gente está à disposição. Tchau, tchau. Obrigada.